Comecei a gravar agora. Ótimo, obrigado por lembrar. Muito bem. Ok, vocês devem estar vendo aí uma apresentação, correto? Ok, beleza. Muito bem, então, nossa aula de hoje é sobre a cinemática, tá? A gente está continuando a última aula. A gente começou a falar sobre gráfico de posição por tempo, velocidade média. Foi o finalzinho da última aula. E agora a gente vai rever essas coisas, rever velocidade média, aprofundar mais um pouquinho, e vamos falar de velocidade instantânea, usando o método da tangente. Acontece que na última aula, tá? Bem, vamos lá. Comunicados e tarefas, tá? Aula semana 3 já está na playlist do YouTube, você pode encontrar lá. O semanal, o que aconteceu? Bem, como eu estava falando, na última aula, no final, eu não fiquei satisfeito com o conteúdo que a gente abordou total, tá? Precisava fazer mais um pouco, então eu resolvi segurar um pouco o semanal para iniciar a partir dessa semana. Então na sexta-feira vou estar colocando o semanal para rodar, ok? Muito bem. A solução, qual foi? Foi a seguinte: eu fiz uns videozinhos, dos quais alguns eu vou passar aqui, e os outros eu vou juntar tudo e colocar como uma aula assíncrona na plataforma lá no Google Sala de Aula, para você poder acessar, né? Coloco no YouTube e coloco o link lá na playlist de vocês. E aí você vai poder assistir essa aula. Essa aula faz as coisas com mais detalhe, tá? Funciona como aula de reforço, né? Ao que já foi apresentado, tá? Vai para o ar essa semana, tá? Então, aí eu coloco, provavelmente eu coloco já amanhã de manhã. Verificar a gravação, o colega aí já deu um toque para mim, a gravação foi ligada, tá rodando, eu espero que esteja gravando tudo perfeitinho, tá? Presença no final da aula com o link, tá? Para todo mundo estar sabendo o que vai acontecer. Bem, tá aí o nosso fluxo de hoje, é o mesmo que a semana passada, só que eu já botei aqui um bocado de ok, né? E a direita é o que a gente está completando hoje. Muito bem, então a gente falou sobre o movimento, um experimento do movimento na última semana, e nesse experimento a gente tinha um carrinho, o carrinho se movimentava ao longo de um eixo, havia um referencial, esse referencial estava justamente na posição x igual a zero, e também tem um relógio, e o relógio vai começar, né, o experimento começa em t igual a zero, isso é usual, okay? Também é usual colocar aqui o referencial ao lado do zero. O carrinho pode estar em qualquer posição no início. Então, ele pode estar, por exemplo, como está aqui, na posição x igual a 10. Ele também pode ter qualquer velocidade no início, ele não precisa estar parado, ele pode estar em movimento. Esse carrinho aqui vai começar da posição, né, x igual a 10 sem velocidade. Então, ele se movimenta, tá? E aí você consegue ir escrevendo os tempos aqui, né? Ou as posições de acordo com o tempo. Então, para o tempo t igual a zero, posição era 10, t igual a 2 segundos, 11 metros, assim por diante, né? Até, aí eu coloquei até 8, né? E nós fizemos, então, um gráfico. O gráfico que nós fizemos foi esse aqui, a gente colocou os pontinhos, tá? No gráfico, e a gente interpolou, quer dizer, o que é interpolar? É fazer uma linha, tá? De tendência. Isso fica muito melhor nesse outro vídeo que vou colocar online, tá? Amanhã. Então você vai poder ver com mais detalhe e você vai entender por que mais adiante, porque eu vou usar também o mesmo método aqui na aula de hoje. Então você bota uma linhazinha aqui, tá? Isso é interpolar, ou seja, é você perceber a tendência e completar o gráfico, tá? Com uma linha suave, a mais suave possível, que passa, né, por todos os pontos. Isso quando você consegue. Tem vezes que os seus pontos não estão exatamente em cima da linha, você vai ter que abrir mão de passar por um ou outro, mas você vai perceber a tendência. Aqui nosso curso, a gente sempre vai poder passar por todos os pontos. E extrapolar é você chegar aqui no último ponto, né? O dado é t igual a 8, chega em 26 metros. T igual a 8, 26 metros tem uma bolinha aqui. E extrapolar quer dizer continuar a tendência. Então, continuei aqui.
Esses gráficos, né, você deve fazer, claro, à mão. Se você faz à mão, tem sempre uma pequena variação. E eu vou demonstrar isso daqui a pouco, mais tarde, tá? Aqui você vê que eu fiz esse gráfico, tá? Ele passa para t igual a 10, né? Eu extrapolei e eu passei aqui bem no cantinho, que corresponde a 35, tá? Se você extrapolar, pode ser que fique um pouco abaixo, um pouco acima, assim por diante, não tem problema. O surpreendente é que para uma turma de 27 alunos, que é o tamanho da nossa turma mais ou menos, se todo mundo faz o exercício com a mesma vontade, com a mesma precisão, com a mesma calma, tranquilidade, e faz direitinho o exercício, a maioria das respostas vão estar muito próximas umas das outras. Então isso é surpreendente. Pena que a gente não está em sala de aula, né, porque a gente podia mostrar isso. Então, geralmente, quando eu vou corrigir um exercício, eu peço que levantem a mão quem tirou entre tal valor e tal valor. E, geralmente a maioria levanta. Aí eu boto um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, pergunto de novo, aí a turma toda levanta a mão, exceto um ou outro que errou a questão. Muito bem, então tá aí meu gráfico. Note que o gráfico tem um eixo do tempo, tem segundos, um eixo vertical, que é o eixo de posição, x em metros. Então, eu já estou aqui mostrando a vocês como é que você deve construir os seus gráficos. Então, o gráfico deve ter os eixos rotulados, deve aparecer a variável que é representada, deve aparecer também a unidade dessa grandeza. O mesmo acontece lá de cá, eu tenho identificação, posição, a variável x, a unidade metro. A posição pode ter outra variável, pode ser s, pode ser y, pode. Cada gráfico, cada experimento vai escolher sua variável de acordo com a situação. Como o movimento aqui é horizontal, a partir de um eixo, é muito comum você escolher ou s ou x. No ensino, né, pós-médio, sempre o x é a melhor escolha. Gráfico de posição por tempo é o título e ele vai aqui em cima. Muito bem, aí eu fiz algumas perguntas, né? Vocês foram fazendo as respostas. Essa aqui é justamente a dimensão da análise, tá? Então tá aí as respostas que a gente obteve na última aula. E eu queria mostrar um detalhe aqui. Muito bem. Observe o seguinte: no tempo, aí eu ampliei, porque na última aula eu não ampliei o eixo para você poder ver as divisões, tá? Então, note que entre 0 e 1 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 subdivisões, e o mesmo acontece para todas as unidades aqui. Muito bem. Então, observe que no eixo do tempo, a menor divisão, então, é 0,2 segundos. Você pega 1, divide em 5 partes. Cada uma dessas partes corresponde a 0,2. Então, qual é a precisão com que eu posso ler o eixo do tempo? Sempre é metade da menor divisão. Então, a metade da menor divisão é 0,1 segundo. Eu peguei 0,2 segundos, dividi por 2, obtive 0,1 segundo. Podemos ler os valores do eixo do tempo com esse incremento. Ou seja, quando eu fizer a leitura aqui, quando eu expressar um número, por exemplo, olha, não, eu vou fazer essa leitura aqui, então é 2, né, eu estou aqui na divisão principal, um bloquinho à direita, então fica 2,2. Quando eu digo vírgula 2, a primeira casa decimal é par, isso quer dizer que eu estou dizendo, olha, o que eu estou lendo aqui está próximo da divisão. Quando a primeira casa decimal para esse eixo é ímpar, eu estou dizendo, olha, eu estou entre duas divisões. Então, sempre assim, você vai poder ler no máximo, ó, tá perto da linha ou tá no meio entre duas linhas. Isso, claro, tem um pouco de julgamento, né? Você vai ser subjetivo na hora que você fizer suas escolhas. Mas, em geral, quando a gente faz nossa análise, acaba todo mundo tirando números muito próximos uns dos outros. Então, esse é o eixo do tempo e a nossa leitura. Quais são as medidas que são possíveis de ler no eixo? Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou ter o seguinte: possíveis leituras no eixo do tempo. Então, se tiver aqui, ó, bem nesse cantinho, aí eu estou dizendo que é 0,0. Corresponde à origem dos eixos. Muito bem. Se está um pouquinho para a direita, no primeiro bloquinho, não, tá entre logo antes, ou seja, eu não cheguei ainda na primeira linha, eu estou no meio entre a linha escura e a linha mais clara, ou seja, eu estou no meio do primeiro bloquinho, então eu sei que ali é 0,1. Se eu vou até o primeiro traço, aí já é 0,2. Se eu vou até o meio,
até o próximo traço, então estou na metade do caminho até o próximo traço, então eu sei que aí é 0,3. Se eu chegar no próximo traço, ou seja, no segundo traço, então isso já me diz 0,4. Assim por diante. Então eu posso chegar aqui mais adiante e ler 1,3. 1,3 quer dizer o seguinte, ó, eu já cheguei em 1, andei um bloquinho, corresponde a 1,2, e 1,3, note que o 3 é ímpar, eu estou aqui entre duas divisões. Eu estou entre a divisão de 1,2 e 1,4, estou bem na metade. Então é assim que eu posso ler. E o que é que eu não consigo ler nesse eixo? Ou seja, que tipo de leitura que aparece e todo mundo vai olhar assim, poxa, esse cara não sabe usar o gráfico que ele construiu. Vai ser justamente essas leituras aqui, ó. Se alguém lê 1,35, tá errado. Porque a gente só consegue uma precisão de metade da menor divisão. Ou seja, esse 5 aqui, esse último 5 aqui, está fazendo uma leitura, tá, que foge aos incrementos que são possíveis. Ou seja, você está forçando aí uma coisa que provavelmente outras pessoas não vão concordar. A mesma coisa acontece com 1,42, ó, tem um 2 aqui de gaiato. Ok? A gente viu que só pode ler, ó, até a primeira casa decimal com incrementos de 0,1. E se alguém disser assim, ó, é 2,00000, tá errado também. Ele está dizendo que ele tem um olho de águia e disse que a bolinha está bem em cima do 2, mas exatamente em cima do 2. Se você contar aqui as casas decimais, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Se você está falando de um tempo, né, com 7 casas decimais, isso é uma quantidade de tempo. Você está na sétima casa aqui, é 1 microsegundo, é uma fração de microsegundo. Você vai estar em um décimo de microsegundo. Aí, olha, só quando você estava olhando o carrinho que você escreveu, levou muito mais tempo do que um microsegundo. Então, você não pode nunca dizer que você tem essa precisão. Então, fique atento, tá? Você está na área técnica, o técnico tem que dizer, olha, houveram estudos sobre o que é possível em termos de leitura de uma régua, porque esse eixo, no fundo, é uma régua. Então, a gente consegue ler até metade da menor divisão. Não vai ser mais preciso do que um instrumento permite, né? Quer ver um exemplo? Digamos que, quem sabe aí a distância aqui do centro de Salvador para Simões Filho? Quem me diz aí mais ou menos em quilômetros? Quantos quilômetros? Mais ou menos uns 20 quilômetros. Eu concordo com você. Agora, se viesse alguém e dissesse o seguinte, ó, a distância do centro de Salvador até Simões Filho vai ser 20 mil metros mais 4 milímetros. O que você me diz? 4 milímetros? Você sabe o que é 4 milímetros? Ó, você vai dizer. Diga, diga. Repita, por favor. Rapaz, não é expert, não. Aí repare só, aí foge a ser expert, porque é o seguinte: o cara tá querendo fazer uma coisa que é impossível. Assim, a medida, qualquer medida, você fala centro de Salvador até Simões Filho, você não está falando de uma medida que vai ter milímetros, vai ser quilômetro. O seu erro vai ser grande, né? Não vai ser pequenininho. Se alguém disser 4 milímetros, é como se alguém dissesse assim: olha, é mais 3 fios de cabelo. Aí o que? Se você for 20 quilômetros, né? 20 mil metros, 4 milímetros, se você for 20 mil metros, sem 4 milímetros não chegou, mas com 4 milímetros chegou, não faz sentido. Foge ao que é bom senso de medida, né? Então você tem que prestar atenção. Precisão é bom, né? Mas tem que estar no contexto correto. Tem horas que a precisão não. A situação não justifica essa precisão toda. É por isso que aqui esse 2 com um bocado de zero aqui está errado. Está errado porque eu estou com uma precisão muito maior do que é possível a partir de uma réguazinha que só tem 5 divisões, coitada, entre cada número, né? Só tem 5 divisões. Isso quer dizer que o incremento é 0,1 segundo.
E o mesmo vale, um pouco diferente, e olha como é que é diferente, para o outro eixo. Então vamos para o eixo do x agora. Entre 0 e 5, eu tenho 5 divisões. Cada divisão, então, corresponde a quanto? Quem me diz aí? Inclusive, eu vou corrigir essa transparência aí, que essa transparência não está certa. Não. Eu tinha corrigido ela, o que aconteceu? A minha correção parece que não pegou. Pegou sim, vai estar no slide errado, ó. Exatamente. Então, diga aí, você, então vamos colocar aqui para rodar de novo. Olha aí, me diga aí, se você tem entre 0 e 5, é 5 metros, tá? Tem 5 divisões, então cada divisão corresponde a 1 metro, confere? Você está certo. E qual é a metade da menor divisão? Vai dar quanto? Metade de 1 metro vai dar quanto? Estão me ouvindo? Ah, cara, no chat, o chat me pega, cara, porque eu ainda vou aprender. Sabe o que acontece? Eu uso aqui a minha interface, fica escondido o browser atrás. Aí eu vou inventar um jeito de botar o chat lá nesse outro lugar, nesse outro aplicativo. Eu vou descobrir. Muito bem, meio metro, tá aqui todo mundo falando, ó, o Nadson falou, o William e o Emerson. Rapaz, o Nadson falou há 5 minutos atrás, ó para isso. Muito bem. Então tá aqui, ó, metade é meio metro. Isso quer dizer que eu consigo ler essa régua de posição com incrementos de meio metro. Então, quais são as medidas que são possíveis? Então eu posso dizer, ó, 00, 0,0 corresponde à origem. Então eu tô aqui, ó, na origem. 0,5, ou seja, meio metro, eu tô no meio do primeiro bloquinho. Eu nem cheguei no primeiro traço. No primeiro traço, claro. Qual é a próxima medida? Aí vai ser 1,0. Novamente, ó, tá errado aqui. Deixa eu consertar. Aqui eu tenho, ó, 1. Depois o próximo é 1,5. É de meio e meio. 2. 2,5. Bora ver se bate agora. Veja aí, ó. 0 quer dizer eu tô aqui. Meio, tô bem aqui, ó. 1, eu já tô na linha, na primeira linhazinha. Meio no meio do segundo bloquinho. 1,5, depois eu tenho 2, 2 aqui, ó, eu já tô na segunda linha. 2,5 no meio do segundo bloquinho. Agora, leituras que são impossíveis. Ó, se alguém disser que leu aí 1,25, eu vou dizer, não tá falando a verdade, não. Que olho de águia é esse? Né? Todo mundo já estudou esse negócio aqui, a área técnica já pensou sobre isso, entrou em consenso, falou, olha, no máximo que dá para fazer é metade da menor divisão. Aí você vai e fala, não, meu olho é de águia, eu consigo dividir isso aí em 30 partes. Aí você vai dizendo, tem uma coisa errada. Ou aqui, ó, 1,42. Ou então 2,0000 também, impossível aqui. Você vai dizer que leu aqui, ó, tá lá em cima dessa linha, mas não tá uma bactéria acima nem uma bactéria abaixo, tá na linha. É complicado, né? A gente não tem essa resolução, a gente tá dizendo, ó, próximo da linha. Próximo da posição entre dois pontos. Então, você vai se acostumando. Claro, uma coisa aqui, ó, 3,14, C de casa decimal não vai nesse eixo. 8,88 também não dá certo. No máximo, a gente vai ter uma casa decimal, e aqui é diferente do anterior. Aqui vai ter 0 na primeira casa decimal. Quando tiver entre, né, em cima da linha, quando tiver em cima da linha vai ter um 0 na primeira casa decimal. Quando tiver entre duas linhas vai dizer 5 na primeira casa decimal. Então vai alternando aí, tá vendo?
Ok. Então isso aí é para ajudar a questão da leitura, o que é possível, o que não é, tá? Isso vai ser padrão, padrão para vocês. Vocês vão ter uma disciplina toda voltada para saber ler instrumento direito, para saber ler a escala de fundo de um instrumento analógico. Então tem lá um voltímetro, o voltímetro tem um ponteiro. Então você vai poder ler aquilo. Você vai aprender como é que você lê, inclusive, o mostrador digital do voltímetro, do amperímetro. Se for digital, não for analógico, também tem regras. O pessoal já pensou sobre essa situação e já concluiu que a melhor coisa que você pode fazer é tal. Então tem convenções, ok? Então vai ser metrologia a disciplina. Oi, pode falar. Sim. Depende. O que é fato é o seguinte: você pega e descobre quanto corresponde no eixo a menor divisão. Aí você pega essa menor divisão e divide por 2. E aí qualquer medida que você faça tem que ser um múltiplo inteiro de metade da menor divisão. Então, se por acaso a menor divisão for 0,01, então metade disso vai ser 0,005. Então, se for 0,01, você divide por 2, vai ficar 0,0020 zeros e um 5. Aí você vai ler 3 casas decimais nessa régua. Essa régua é boa. Então, essa é uma régua que você vai precisar, na verdade é um instrumento, né, ou micrômetro ou paquímetro, para você poder fazer esse tipo de precisão. Então, vai ter instrumento que permite isso, tá? Mas cada instrumento vai ter uma escala, você vai aprender a ler qualquer escala. Aqui eu estou concentrando em ler a escala do tempo e posição conforme eu estou dando, então a gente não vai ter muitas variações disso. Eu vou travar nessas situações, mas depois você vai ter uma disciplina específica para aprender a ler todos os casos. Então, se for paquímetro, você aprende, micrômetro, você aprende, se for régua, você aprende, se for trena, você aprende, se for aquela trena com divisão maior de 10 em 10, você aprende também. Ok? Então, cada um desses instrumentos tem uma aplicação. Muito bem, então a gente fez análise, aí ó, foi aqui que eu cobrei interpolação e extrapolação, ou seja, passar a linha, tá? É interpolar entre os pontos. Extrapolar é puxar para diante. E você pode ser cobrado dessa forma. Ou seja, eu vou perguntar a você qual é o valor entre o tempo de 6, por exemplo, e o tempo de 8 em 7 segundos. Então, note que não tem bolinha aqui, mas mesmo assim, você pode vir aqui e fazer a leitura. Ok? Então, isso é possível graças à interpolação e extrapolação. Muito bem, velocidade média foi justamente onde a gente deu aquela parada. Então, a última transparência, acho que foi essa aqui, onde a gente definiu o que é velocidade média. Então, à direita, eu tenho velocidade média é igual a ΔX sobre ΔT. Nesse gráfico de posição por tempo, tá? Posição por tempo, essa razão ΔX sobre ΔT ou x sobre t, tá? Vai me dar, ó, a declividade, a inclinação. Se for a velocidade média, me dá a inclinação média. Se for uma velocidade instantânea, vai me dar a velocidade em uma certa posição. Então a gente vai ver essas duas situações, onde eu quero primeiro a velocidade média. Então eu vou refazer aqui o exemplo que eu fiz na última aula, com um pouco mais de detalhe. E na gravação que eu fiz da aula síncrona, vão ter outros 2 exemplos, para você ver a diferença, apreciar o número que deu. Na verdade, aqui, no nosso primeiro exercício, eu vou calcular a velocidade média entre t igual a 0 e t igual a 10 para esse experimento. Se você for naquela tabela lá procurar o 10, nem tem 10. Não tem lá o valor de x para 10. A gente só está conseguindo fazer isso porque a gente fez o gráfico e a gente extrapolou. A gente foi lá para o cantinho. Mas é o seguinte, uma vez eu faço o meu grafo, eu interpolo e extrapolo. O certo é você voltar e apagar as bolinhas.
porque as bolinhas não lhe dizem mais nada. Uma vez você traça a linha, a melhor linha que mostra a tendência dos seus dados, está revelando a tendência. Você falou, olha, isso aqui está parecendo uma linha reta, virou uma linha reta. Isso aqui não é uma linha reta, esse de cá já é outra coisa. Já é uma curvatura assim para cima. Eu reconheci essa tendência, tracei a linhazinha, esqueça os pontos. Aquelas bolinhas só vão te atrapalhar. Da agora em diante, a gente faz a leitura a partir do gráfico. Ok? Então, a pergunta aqui é, qual a velocidade média entre t igual a 0 e t igual a 10? Então, eu faço isso aqui. Vai dar um valor de velocidade média. Depois, na aula síncrona, eu vou fazer a velocidade média entre 0 e 5 para esse mesmo gráfico. E eu vou fazer a velocidade média entre 5 e 10. E você vai ver o seguinte, que na primeira parte do percurso, a velocidade, então para os primeiros 5 segundos, a velocidade média foi menor do que a velocidade média para o percurso todo. E para a segunda parte, os últimos 5 segundos, a velocidade média foi maior do que a velocidade média para o movimento como um todo, para o gráfico todo. Então, você vai poder fazer estas comparações. Então, muita atenção nisso, porque você começa a se acostumar o que é velocidade média. Então, vamos lá. Muito bem, então eu vou soltar aqui para vocês assistirem, tá? Se tudo correr bem, vocês vão ouvir o som. Oh, tá sem áudio? Então, peraí. Tá falando. Então, eu vou narrando para vocês, tá bom? Acho que o mais rápido é esse. Nesse exemplo, vamos calcular a velocidade média entre t igual a 0 e t igual a 10 segundos. Note que eu já tirei a bolinha, não tem mais bolinha. Primeiro localizo no gráfico o tempo t igual a 0 e acho o ponto do grafo. Botei um i de inicial. T igual a 10. Achei o ponto no grafo final. Então botei um F do lado. Agora eu tenho um ponto inicial e o ponto final. T final, portanto, então você já sabe que esse é o final, 10 segundos. O outro é o inicial, então você bota T inicial igual a 0 segundos. Quando você botar 0, não precisa botar o S não, tá? Se você procura a posição final, note que a bolinha não está em cima, você pode ampliar depois, não está em cima do 35, está um pouco abaixo. Então, x final, se você fizer a leitura perfeita aí, vai dar 34,5 metros. Então tá aí, x final. X inicial, se você fizer a leitura, tá em cima da linhazinha, então é 10. Se você quiser ser perfeito, aí você bota 10,0 metros. Agora eu vou ilustrar a velocidade média fazendo um triângulo, tá? Primeiro eu vou passar a hipotenusa do ponto inicial até o ponto final. Depois eu seguindo em x igual a 10 metros, eu faço ponto a régua na horizontal e eu vou traçar a linha aqui. É a base do meu triângulo. À direita, em t igual a 10, eu vou fechar o triângulo. Pronto. O lado direito do triângulo é meu ΔX. A base do triângulo é o meu ΔT. A velocidade média, então, conforme definição de alta, é ΔX sobre ΔT.
Δx vai ser x final menos x inicial. X final é 34,5 menos x inicial é 10 metros. A diferença, então, vai dar 24,5 metros. Δt, da mesma forma, vai ser t final menos tempo inicial. Tempo final é 10 segundos, tempo inicial é 0 segundos. Δt, então, é 10 segundos. 10 menos 0, 10. Eu posso subir na fórmula aqui e fazer a substituição. Numerador, 24,5 metros e o denominador, 10 segundos. Fazendo a conta aí, vai dar 2,45 metros, com duas casas decimais, metros por segundo, né? E se você expressar isso com uma casa decimal, simplesmente você já arredonda para 2,5 metros. Metros por segundo. 2,5 metros por segundo. Muito bem, então aí eu mostrei exatamente como fazer a conta. Se fosse entre t igual a 2 e t igual a 8, o ponto inicial e o ponto final mudava. Quando isso muda, a inclinação da hipotenusa muda também. Se a inclinação for maior do que a inclinação que você está vendo aí, você sabe que vai dar mais do que 2,5 metros por segundo. Se a inclinação for menor do que você está vendo aí, vai dar então menos do que 2,5 metros por segundo. Você vê então que a inclinação da curva, tá, é justamente a velocidade. Isso aqui é o ponto central, né, dessa primeira parte da cinemática. Vão ter dois pontos centrais importantes. Em um gráfico, tá, a inclinação do gráfico é justamente a taxa de variação da grandeza que se encontra no eixo vertical. No caso aqui é x. A taxa de variação de x vai lhe dar a velocidade. Muito bem, vamos adiante. Velocidade instantânea. Eu vou ter dois vídeos aqui. No primeiro vídeo, eu vou mostrar a você, tá, a questão da como é que a velocidade instantânea vai mudando durante o gráfico. Dê só um segundinho. Tá bom. Josemar, é obrigatório colocar esse I e esse F, né, o inicial e final. Olha, o que é obrigatório, tá? Inicialmente, pouca coisa vai ser obrigatória, exceto você mostrar o que você entendeu e o que você fez, tá? Ou seja, a gente vai sair da situação onde caiu do céu a resposta. Então, eu vou explicar. Você pode explicar de várias formas. Você pode explicar com palavras, com gráficos, com contas, assim por diante. Desde que eu entenda. Então, você fala assim, olha, ΔX, dá para ver pela questão que ΔX é tanto, ΔT é tão, a razão vai ser isso. Pronto, resolveu a questão. Mas a interpretação gráfica que eu estou trabalhando aqui, tá, é o que é importante. Então, isso vai ficar claro conforme a gente for avançando aqui. Então, isso que eu estou mostrando para vocês, esse método, já está abrindo portas para outras coisas. Então, você aprender a fazer desta forma é muito bom, ok? Sim. Exato, exato. Pouca. Você, tipo assim, o que acontece, às vezes tem uma pergunta do tipo, olha, você tem um canhão, o canhão atira a 45 graus, uma bala que está 10 metros por segundo, determina a altura máxima, e o cara não faz conta nenhuma, argumenta e tira a resposta. Ou tira a resposta através de um desenho. E tira a resposta mesmo. Isso é fato, isso acontece.
A maioria das pessoas não se sente confortável com isso. Então a maioria das pessoas prefere fazer o quê? Algumas equações para tirar a resposta a partir daí. Então enxerga com mais facilidade. Outras pessoas não. Já conseguem fazer, olha, se isso é verdade, então isso, se isso, então esse outro. E no final, a altura máxima foi tanto. Ok? Então, tem diferentes formas de fazer. E eu estou atento a isso. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Velocidade instantânea. Método da tangente, tá? O nosso método aqui é da tangente. Muito bem, eu tenho aí, vou mostrar a inclinação do gráfico, tá? Usando uma caneta, tá? É justamente a inclinação vai me dar a velocidade. No início, se eu boto ela paralela ao gráfico, note que a caneta fica horizontal. Horizontal quer dizer que não tem inclinação, ou seja, a velocidade inicial era perto de zero. Depois ela vem aumentando, ficando mais inclinada. Chegando aqui no finalzinho, ó como ela fica inclinada e você vai movendo e ela mantém a mesma inclinação. Ou seja, no final parece que a velocidade tende a um valor constante. Então ela começou com zero, foi aumentando, 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 e lá no final ela fica mais ou menos a mesma. Então é esse tipo de leitura que eu quero de vocês. Diga. Quem pergunta? Diga. É bem-vinda a pergunta. Excelente. Hum. Ele tem muita divisão, você está falando, ou tem pouca divisão? O que é que você vê que diferença é? Sim. Isto, por isso que eu ampliei aquela hora, porque eu sei que vocês estão com. É por isso que eu refiz a aula. Eu vi que muita gente estava de celular e não estava enxergando. Então eu dei um bocado de zoom. Aqui eu não estou dando zoom, mas eu dei em outra hora. Já me adianto logo. Digo o seguinte, ó, este papel eu baixei da internet em PDF e vou colocar no link lá no mural, na área de atividade, para você poder baixar. Se você quiser imprimir, você imprime. Tá? Ele é um papel que segue os cadernos de papel milimetrado que você pode comprar. Então, Tilibra, tem outras marcas também que tem papel milimetrado padrão. Então, se a gente tivesse no IFBA, então lá no estoque lá, tem cadernos disso aí, eu traria 2, 3 cadernos desses em um semestre e a gente ia usar todo, porque eu distribuí o papel em sala de aula. Como a gente não está presencial ainda, eu estou mostrando para vocês e estou colocando à disposição para quem puder, quem quiser imprimir, ajuda, ok? Mas de qualquer jeito você não perde, né? Porque você vai ter essa gravação e vai poder olhar a gravação mais tarde, outras vezes também. Ok, obrigado a você, viu, pela pergunta. E as perguntas são bem-vindas. Quando uma pessoa finalmente decide quebrar o monólogo e se manifestar, essa pessoa traz um alívio para umas 10 outras pessoas que estavam ali prontas para perguntar, mas não perguntavam, porque estavam acanhadas. Então, é muito bom quando alguém realmente quebra o gelo. Então, vamos agora para o segundo vídeo, onde eu vou mostrar como obter, tá, a velocidade instantânea usando o método da tangente. Muito bem, tá aí o gráfico de novo. Note que entre um e outro eu apago tudo que é desnecessário. Note que em algumas vezes, vocês vão ver que de vez em quando eu escrevo na margem, mas é na intenção de apagar, porque a margem tem que ficar limpa, tá? Isso faz parte de norma técnica, né? Tem um bocado de detalhe assim que você vai aprender aos poucos aí nos próximos semestres. Ela fica limpa, tá? E o gráfico também ela não fica com excesso, então eu vou sempre limpando ele, tá? Então a gente vai determinar aqui a velocidade instantânea em t igual a 7. No vídeo que eu vou colocar online, assíncrono, eu também faço a velocidade instantânea para t igual a 3. Então você vai ter dois exemplos. Da velocidade média você vai ter 3 exemplos, da velocidade instantânea você vai ter 2 exemplos. O que eu não fiz
botar outras curvas, porque, claro, eu não vou cobrar a mesma curva depois de vocês, se eu vou olhar outras curvas. E às vezes é um pouco difícil você passar de uma curva para outra para entender como usar a questão da tangente. Eu vou fazer alguns videozinhos depois mostrando, né, alguma variação, e também na próxima aula a gente vai fazer também mais algumas situações de outras curvas para a gente poder estar entendendo, porque é mais ou menos assim. Então fique pronto. A gente está cobrindo agora o gráfico de posição por tempo. Aí cabe a velocidade média e a velocidade instantânea. Quando a gente for fazer o gráfico velocidade por tempo, é outro gráfico, também vai ter aceleração média, aceleração instantânea. Então a gente vai repetir o que a gente está fazendo aqui mais adiante com esse outro gráfico. Esses métodos que a gente está aprendendo vale para qualquer tipo de gráfico. Muito bem, ó. Vamos ver então aqui como é que se faz. Queremos a velocidade instantânea para t igual a 7 segundos. Então eu vou marcar a posição ali. Eu quero a inclinação nesta região, tá vendo? Então em t igual a 7, eu subo, boto um pontinho, e eu quero a inclinação naquela região. Então para isso eu vou traçar uma régua, botar uma régua aqui, e vou movimentar a régua para lá e para cá, até que ela mostre a mesma inclinação na região que eu estou mostrando. Então, ó, eu quero a mesma inclinação. Você vai ser caprichoso, você mexe para um lado, mexe para o outro, até você dizer, olha, nessa região aqui, ela tem a mesma inclinação que o grafo. Então, ó, régua e grafo ali estão com a mesma inclinação. Aí eu posso traçar reta tangente. Eu vou fazer a maior reta que eu consiga traçar. Eu vou até lá para a área que não marco, tá vendo ali branco, tá vendo? Eu vou ali e vou puxando ela até o outro lado. Eu quero que ela seja bem comprida, tangente ao ponto, ela vai passar, e eu vou, ó, marcar ela. Por que ela é grande? Para que o erro seja menor. Conforme eu vou traçando retas cada vez maiores, o erro que eu faço é cada vez menor. Agora, na reta tangente, eu preciso encontrar dois pontos para determinar a inclinação, a declividade dessa reta tangente. Então, eu vou escolher dois pontos. Os pontos eu tenho que escolher o mais afastados possível um do outro, tal que a leitura ainda seja confortável. Então, claro, não vou pegar o extremo, vou pegar aqui em t igual a 10, porque ainda posso ler no eixo tempo. Então, eu vou subir e marcar aqui, ó, meu ponto final. Boto um Fzinho do lado, ó, na reta tangente. Agora eu abandonei o grafo, eu estou na reta tangente. E aqui eu acho o ponto inicial para o tempo. Então, t inicial, bem aqui eu botei um i de inicial. Agora eu vou achar é bom, é bom. Sim, sim, por favor. Sim, sim. De pesquisa, pesquisa de política vai vir muito agora, né? As pesquisas eleitorais. Sim, sim. Repare só, é, eu estou solicitando a você que determine a velocidade. Desculpe, peraí. Determine a velocidade para t igual a 7 segundos.
Então a gente está fazendo isso, a gente está traçando toda vez que alguém disser assim, eu quero a velocidade instantânea, a palavra mágica é instantânea. Quando disser instantânea, ele não vai dar para você dois tempos, você não vai conseguir tirar do ΔT. Então se alguém falou assim, eu quero a velocidade em t igual a 7, aí você quer o ΔT. Pô, 7 só tem 7, não dá para fazer um ΔT. Então, você já sabe que ele está pedindo uma grandeza instantânea para aquele instante. Então, o que é que eu faço? Eu vou usar a régua para traçar uma reta que tem a mesma inclinação do grafo na região de t igual a 7, ou seja, ó, nessa região aqui. Nessa região aqui, você vê que os dois estão coincidentes. Então, a inclinação de um é a inclinação de outro. A inclinação no gráfico de posição por tempo me dá a velocidade. Então, toda vez que eu quiser a velocidade no gráfico de posição por tempo e a velocidade instantânea, eu vou usar aqui a reta auxiliar. Mas isso também já está lhe abrindo o olho para a questão de interpretação de gráfico. E é isso que você vai levar, não só para aqui as disciplinas subsequentes, mas também para olhar um gráfico, né, na política, para olhar um gráfico de uma revista, para olhar um gráfico em qualquer parte, porque todos têm essa análise de dimensão. Então, quando você vê aqui à esquerda, então estou mostrando aqui com a mão, tá? Você vê que a inclinação logo no início era assim. Então, se pedisse assim, ó, eu quero saber a velocidade para t igual a 10, a minha reta tangente ia ser horizontal. Meus alunos têm muita dificuldade em traçar a reta tangente quando se pede t igual a 0. Mas é só chegar ali em t igual a 0, subir, botar uma bolinha e botar a régua para passar de raspão, para mostrar a mesma inclinação nessa região aqui, ó. A inclinação aqui dá para ver que é horizontal. Se você botar ela aqui, ó, ela vem para cá, vai acabar deitada bem aqui nessa posição. Aí você pode tirar a velocidade. Tirar a velocidade para uma reta tangente é o mesmo método que a gente usou para a velocidade média, mas em vez de aplicado para dois pontos de um triângulo, eu aplico isso para a reta tangente. Eu espero ter respondido sua pergunta e vou soltar o vídeo agora para a gente fazer a conta. Vamos lá? Ok, então soltando aqui. Então vamos fazer a leitura, tá? Tempo final, t igual a 10. Isso é só, estou usando t igual a 10 porque é o mais longe. No exercício, eu vou ter outros exemplos de velocidade média que não usa t igual a 10. Ok? Fique atento. Tempo inicial corresponde a 0,75. Então, se você fizer a leitura aqui, você tem 0,75. Ou seja, você andou 7 quadradinhos e meio. Ok? Para a posição do x final, note que eu estou exatamente no meio entre 30 e 35, ó. X, então, final é igual a 32,5 metros. X inicial corresponde a 0. Então, ó, eu vou calcular agora a velocidade para a reta tangente. Então, eu vou botar um TG do lado para lembrar que é a velocidade baseada na reta tangente, que vai ser a velocidade, nesse caso, para t igual a 7, porque ela foi colocada lá. Δx sobre ΔT para a reta tangente. Eu botei esse símbolozinho para lembrar que é tangente, tá? Vamos lá, o Δx vai ser x final menos x inicial sobre tempo final menos tempo inicial. X final é 32,5 metros, menos x inicial é 0. Tempo final, 10 segundos. Tempo inicial, 0,75 segundos. Você pode usar uma calculadora para fazer essa conta.
Vamos lá. Para calcular, você deve calcular primeiro o numerador, depois o denominador. 32,5 menos 0 vai dar 32,5 metros. Denominador, 10 menos 0,75 vai dar 9,25 segundos. Você pode usar a calculadora se você precisar, não tem problema. Logo, a velocidade, fazendo a conta aqui, ó. A prova, sendo online, pode usar a calculadora, viu? 32,5 dividido por 9,25 dá 3,5135, que é 3,51 metros por segundo, se eu utilizo duas casas decimais, e se eu reduzo isso para uma única casa decimal, 3,5 metros por segundo. Ok? Então eu descobri a velocidade aí para t igual a 7. Ok? Então eu tenho aí na sequência outro exemplo, okay, que eu não vou mostrar agora, eu vou colocar no vídeo, no vídeo, né? Vai ter mostrando para t igual a 3. Então, no vídeo que eu vou mostrar, vai ser uma aula assíncrona, vai ter mais ou menos uns 30 minutos de duração, vai falar sobre como construir, como usar o papel milimetrado que eu estou indicando, tá? Como construir o grafo, né, o gráfico, como fazer a interpolação, a extrapolação, como achar os pontos, né, o que é necessário em termos de rótulo de eixo, né, em termos de título, e vai entrar na determinação da velocidade média. Como eu falei, eu vou ter 3 exemplos de determinação da velocidade média. E eu vou ter também, para velocidade instantânea, eu vou ter 2 exemplos. E também eu vou tentar mostrar como é que você acha a tangente em diferentes pontos. Isso é um começo, tá? A gente vai melhorando isso com o passar do tempo. Deixa eu colocar aqui, então, a segunda parte do vídeo para t igual a 3. É o que vai estar lá no vídeo, tá? Vou colocar também na... Então, vou em 3, marquei o ponto, tá certo? Botei a régua e vou procurar a tangência em t igual a 3. Eu mexo ela para lá e para cá até que você tenha, ó, nessa região de t igual a 3 está bem aqui, eu subo, e bem aqui, ó, eu quero que as duas, a régua e a reta, a tangente e o grafo, sejam todos coincidentes, tá? Então eu vou traçar aqui a maior reta que eu consigo, esticando ela. É uma reta auxiliar tangente que a gente está utilizando. Tá? Eu posso então partir agora para o cálculo, né, a leitura dos dois pontos, achar um ponto final e um ponto inicial, e eles têm que ficar mais longe possível um do outro, tal que a leitura seja conveniente. T igual a 10 é o último número da direita, então estou escolhendo ele. Eu poderia escolher 10,5 também, não tem problema. Eu poderia escolher 9,5. Tá? Mas para mim é conveniente a leitura aí. Aí você vai ter sua escolha. O que não pode é usar o ponto 4, que está muito perto do 3. Aí o seu erro vai lá para cima. Seu erro diminui se você botar o ponto bem longe. O ponto inicial aí, ó, eu peguei em t igual a 0. Em t igual a 0 aqui à esquerda, ó. Então, o tempo final foi 10 segundos, tempo inicial é 0 segundos. Olha a conveniência aí, o ΔT é 10 segundos, vai me facilitar fazer conta. A posição do X eu achei o 25 e percebo que eu desço, ó, 2 quadradinhos, tá ali a bolinha, abaixo de 25. Eu vou em 25, desço 2 quadradinhos,
Então vai dar, ó, 24,25. Desculpe, 23,75. Exato. A leitura vai para aí. Gostei dessa sua confirmação aí. Se você depois você vai verificar, você vai ampliar para você fazer a contagem também. Então deu 23,75 para o X. Aí eu vou aqui, ó, no ponto inicial, deu justamente, ó, metade entre 5 e 10, deu 7,5. Então a velocidade para tangente vai ser justamente o ΔX sobre o ΔT avaliado para tangente. Então bota aí o símbolozinho de tangente. X final menos X inicial dividido por T final menos T inicial. X final é 23,75 metros menos X inicial 7,5 metros dividido por T final, que é 10 segundos, menos 0 segundos. Exato, você tem que fazer com paciência aí, viu? Pode usar a calculadora ou pode armar a conta. Tanto faz, mas tem que fazer o numerador primeiro, depois fazer o denominador. Olha aí, o numerador deu 16,25 metros, dividido por 10 segundos. Então vai dar 1,625 metros por segundo. Se eu preservo duas casas decimais, eu vou ter velocidade tangente, vai ser igual a 1,63 metros por segundo. Note aí que o 5 fez com que eu arredondasse o 2 para cima, para eu ter 1,63 metros por segundo. Então note aí que a velocidade instantânea para t igual a 3 é diferente da velocidade instantânea para t igual a 7. Diferente da velocidade anterior, tá vendo? Então, para qualquer ponto que eu queira, eu posso fazer isso. Isso quer dizer o seguinte: você obter a velocidade instantânea, ou seja, essa é a velocidade para quem estivesse dentro do carro, se tivesse um velocímetro, que tivesse metros por segundo. Nosso velocímetro tem quilômetros por hora, né? Mas você pode ter um velocímetro digital, pode usar seu celular, por exemplo, tem aplicativos que fazem a leitura da velocidade em metros por segundo, e você vai ver que em t igual a 3 a velocidade era aproximadamente 1,63. Ok? Então você tem aí um método, né? Dado que você tem os dados. Note que não teve medida para t igual a 3, né? Lá no início. Foi de 0, 2, 4, 6 e 8. E eu estou tirando aqui uma velocidade instantânea para o tempo t igual a 3. Olha quanto a gente evoluiu. Ok. Tá bom, minha gente. Eu vou parar por aqui e vou colocar no a presença, o link da presença. Diga, pode falar. Eu tenho e já botei lá o link no mural de vocês e tá na aba de atividade também. Na aba de atividade você vai ter lá, tem a playlist. Então eu estou colocando todas as videoaulas lá. Então eu tenho essa playlist está dentro de um canal maior, tá? Mas tem que ficar ligado pelo seguinte: eu ensino em vários níveis diferentes. Então tem coisas que eu ensino que se adequam a vocês, que são as aulas de vocês,
aos vídeos extras que eu estou colocando, que eu vou colocar na playlist. Se você for olhar o que tem nas outras playlists, aí você vai ter acesso a outros materiais de física, talvez o mesmo assunto, mas em diferentes níveis. Então, eu abordo isso aqui, por exemplo, no nível da licenciatura, eu abordo isso no nível da engenharia, tá? Então, tem diferentes abordagens, todas fazem em essência a mesma coisa, só que a máquina de matemática é diferente. Então, o maquinário de matemática que você usa é bem diferente. Tá, deixa eu botar lá no. Se vocês conseguiram fazer da última vez a presença, foi muito bom, muito eficiente. Eu lancei. Oi. Ah, sim. No primeiro gráfico, deixa eu voltar aqui. Isso. Que beleza, que barato que você está perguntando isso. Tô cheio de eco aqui já, né? Tá. Então, repare só. Vocês estão ouvindo um eco? Tá, então é só comigo. É. Deixa eu ver se eu mato esse eco aqui. Vou tentar falar aqui distante. Tá ouvindo? Ok, pronto, o eco acabou. E o eco voltou. Que porre. Ok, então. Fiquei feliz. Vai com eco mesmo, viu, galera? Fiquei feliz com a sua observação aí. Por que que eu fiquei feliz? Alguém está com o áudio aberto. Será que é essa pessoa que está retornando? Talvez não seja meu. Por favor, quem tiver com o áudio aberto aí, pronto, já melhorou. Muito bem. Então aqui eu tenho o seguinte, ó, você foi certeiro aí. Você me disse, ó, tá perto do 1 aqui esse ponto. Tá? É por isso que eu tenho que trabalhar com vocês construção do gráfico, porque se você construir o gráfico, você vai saber colocar os pontos e você vai saber ler o gráfico também. Então, se eu vou ler esse ponto, deixa eu botar aqui para o inicial, tá vendo? Bem aqui, note que ele está perto do 1. Mais um aqui, ó, se você olhar, um está em que eixo? Está no eixo horizontal. Ele corresponde a quem? O tempo. Então, isso aqui é 1 segundo e perto dele é 0,75 segundos. É justamente o tempo inicial. Mas a posição, eu vou ler aqui, ó, nesse eixo vertical. Então, se eu estou com um ponto aqui, para esse ponto, o que é que eu faço? Eu venho andando para a esquerda, cruzo, venho dar aqui justamente entre 35 e 30. Então, vai ser 32,5. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, para achar a posição inicial, eu acho o ponto, cruzo, venho para aqui e leio esse eixo. Porque esse eixo é justamente o eixo do X. Então, a minha leitura aqui é 0. Então a leitura está correta e obrigado por você perguntar, porque eu sei que a sua dificuldade também é de outros muitos colegas e em sala de aula isso aparece de forma muito evidente. É uma das razões que eu escolho trabalhar com gráfico, porque eu sei que isso vai ajudar muita gente.
lá em sala de aula, a gente começa a perceber que isso não se restringe só a gráficos, né? Tem o que a gente fala, eu falo de forma brincalhona, né? Que existe um certo trauma com zeros, né? Então os zeros trazem uma confusão. Então, quando eu estou em cima do eixo do x, eu estou em t igual a zero. Quando eu estou em cima do eixo dos tempos, desculpe, quando eu estou em cima do eixo do x, eu estou em t igual a zero. Quando eu estou em cima do eixo dos tempos, eu estou em x em t igual a zero. Repare só, vamos falar direito. Quando eu estou em cima do eixo do x, eu estou em t igual a zero. Quando eu estou em cima do eixo do tempo, eu estou em x igual a zero. Pronto, agora eu falei direito. Estou falando que tem um trauma com zeros? Aí, aparecendo. Tá vendo? Tranquilo. Repito sim. Basicamente a gente tem o seguinte: quando quando eu tenho um ponto em cima do eixo dos tempos, o x dele sempre é zero. Quando eu tenho um ponto que se encontra em cima do eixo do x, o t dele sempre é zero. Então você tem que ficar atento a isso. Então, fazer a leitura do tempo para cada ponto escolhido, descendo. Aqui eu não preciso descer. Sim, diga, quem está falando aí? Diga, Cláudio. Diga, vê se você. É isso que você está perguntando. Se esse pontinho não tivesse aqui, tivesse bem aqui. É isso que você está perguntando? A imagem parou, foi? Deixa eu ver se. Isso é o Firefox às vezes faz isso. Não, eu estou me mexendo. É na sua rede. Tá parado, tá pausado, tá. Então, mas você consegue ver meu mouse e não consegue ver meu mouse. É por isso que você está perguntando. Você vai conseguir ver o mouse agora, ó. Pronto. Tá vendo aqui? Pronto. Então, se você está falando, se esse ponto não tivesse aqui, tivesse mais para a direita, tivesse bem aqui, por exemplo, aí a leitura aqui correta seria: o x dele ia ser zero e o tempo dele ia ser 1,5. É porque o colega tá com o microfone muito perto do. A caixa alto-falante está dando retorno. Tem tudo a ver, aí tem que fazer as leituras conforme eu estou ensinando. Sim. Eu vou fazer o seguinte com você, ó. Ali é 0,75 no tempo, mas na posição ele é 0,0. Confere? Pronto. Agora a gente está em harmonia. Repare só, no vídeo que eu vou colocar online com a aula síncrona, você vai poder ampliar e ver com mais detalhe. Então fique atento aí. Se ficou alguma dúvida, tire na aula síncrona. Beleza, gente? Já conseguiram fazer aí a chamada? Eu vou dar boa noite a vocês, porque eu tenho outra aula agora